Olá, hoje é quarta-feira, são 23 horas 32 minutos, estamos no ar. E como você pode ver, o nosso encontro de hoje está num lugar diferente. Saímos do estúdio e estamos nesta adega espetacular, maravilhosa da Trattoria Portini, o parceiro neste nosso encontro. E como toda quarta-feira, sempre faço a chamada para você. Se você busca novos significados para a sua existência, encontre. Nós transitamos já há 4 semanas discutindo um pouco da existência, passando pelo eu, pelo outro e pelo nós. E os próximos 4 encontre, eles serão em lugares da vida cotidiana e em lugares singulares. Quero que você continue interagindo comigo pelo Facebook, quero que você continue compartilhando o vídeo. E a minha proposta nessa noite é estar dialogando com o meu convidado. Escolhi uma pessoa muito importante nesse campo de vinhos. Está comigo aqui o nosso sommelier, Adriano Fabiano. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem. Fabiano, é muito importante, o Adriano, Fabiano, Adriano, né? Eu escolhi um trecho, né? Falar sobre pessoas e falar sobre vinhos, né? O Georges Brassens diz assim: o melhor vinho não é necessariamente o mais caro, mas o que nós compartilhamos. E agora, nessa noite, a gente vai compartilhar, né? Não só vinho nas nossas taças, mas conhecimentos de vida, reflexões, para que o nosso ouvinte, as pessoas que nos acompanham semanalmente, possam pensar sobre a sua vida. E aí a minha proposta inicial é falar um pouco sobre você, não é? Quem é o Adriano Fabiano, como é que surgiu o vinho, como é que se tornou sommelier, há quanto tempo? Meu nome, como você disse, é Adriano Fabiano. Eu saí de Londrina com 22, 23 anos e fui morar na Europa, a princípio em Portugal. Morei ali 6 anos e ali, entre outros trabalhos, eu fui trabalhar em algumas vinícolas. E o vinho é realmente apaixonante, ele é como pessoas. E você conhece, ele te cativa, ele te chama. E eu vim trabalhar com ele já tem 7 anos, quase 8. Já estou nesse trabalho aqui há 6 anos. Então o restaurante Portini hoje ele tem, já está indo no 6º ano dele. E eu cheguei aqui um pouco antes para montar a adega, para ajudar a fazer a carta. E estamos aí até hoje nesse trabalho maravilhoso que eu gosto muito. E o que um sommelier faz? O sommelier, o trabalho ele é... Vou voltar um pouco na pergunta, desculpa. São 2 profissionais do vinho. Primeiro, o enólogo. O trabalho do enólogo é escolher o melhor lugar, o melhor solo, a melhor uva. Ele vai trabalhar lá no vinhedo, lá na roça. Então ele vai plantar essa uva, ele vai colher, ele vai fazer o vinho até o momento da garrafa. Quando esse vinho ele é engarrafado e chega no restaurante, aí é o sommelier. O trabalho do sommelier é escolher o melhor vinho, escolher o melhor terroir, verificar se esse vinho está bom, escolher sempre o melhor custo-benefício, aquilo que realmente dá um vinho que dá prazer e um vinho mais tranquilo e que harmonize com o jantar, com os ingredientes que estão no prato e o prato em si. Muito bem. E claro que você que está nos ouvindo, eu faço já um convite, uma provocação. Pega a garrafa de vinho que você tem em casa e daqui a pouco o Adriano vai nos ensinar a fazer o serviço do vinho. Quero saber se você consegue fazer, né, esta degustação ao nível que um sommelier pode contribuir para que a gente possa não só degustar, mas ter prazer, né? E você falou, Adriano, sobre terroir, né? Falou sobre terreno, né? A gente fala também sobre uva. Então eu quero trazer uma contribuição para o nosso público nesse sentido. O processo, desde plantar a uva até a fabricação do vinho. Quais são os elementos que compõem esse processo para que a gente possa sentir prazer e compartilhar? Vamos falar de terreno primeiro. Qual é a importância de escolher um terreno para plantar a uva? Isso é 100% da garantia de qualidade, de que você vai ter um bom vinho. Isso a gente chama de terroir, a união do solo, do homem e do clima. Se você tiver um bom solo, um bom enólogo e um clima não for favorável, você não vai ter esse vinho nessa qualidade. Então, a partir do solo, a uva, o vinho, ele é talvez como pessoas. Você tem que... a uva gosta de sofrer, literalmente, para ela conseguir dar o melhor dela. Um exemplo disso, você pode pegar vinhos da região de Bordeaux, na França, que são os vinhos mais longevos e talvez ditos melhores do mundo, mas pelo menos são os mais caros. Eles são plantados em lugar de muita pedra. A uva ali, a Cabernet Sauvignon,
a Merlot e a a Cabernet Franc, perdão, que dá que entra na maior da composição dos vinhos. Então ali, esse solo, ele tem muita pedra, pouca água. A raiz desse vinhedo, dessa vinha, desse pé de uva, ele vai ter que descer 15, 20, às vezes até 25 metros abaixo do solo para conseguir água. O solo tem que ser muito pobre, a uva exige isso. O que você vai ter? Você vai ter uma uva muito pequena, com uma polpa muito pequena. A casca dessa uva vai ser muito grossa. Vai ter o tanino, que é o conservante natural do vinho. O tanino é quando você toma o vinho, aquilo que fica em volta da sua gengiva, fazendo a salivação. Isso é tanino. É como você comer um caqui verde ou um chá sem açúcar. Quando essa raiz, ela desce nessa profundidade, ela vai pegar tudo que ela encontrar de água pela frente, não vai encontrar muita coisa. A casca dessa uva vai ser grossa, vai ter muito tanino. No momento da vinificação, esse vinho ele vai ter que passar bastante tempo decantando em barricas, barricas de carvalho, e vai afinar esse vinho. Quando ele for para a garrafa, ele vai durar muito tempo. Exatamente por isso, por causa desse excesso de tanino que ele adquiriu na falta de água, ele adquiriu no solo pobre. É interessante quando você fala isso, né? Porque às vezes a gente, na nossa vida, na nossa carreira, a gente quer ter todas as condições favoráveis, né? Já de início, o terreno verdinho, né? Não quer sofrer muito. Não quer sofrer muito. E claro, você tem essa trajetória toda aqui para chegar como sommelier, que passou fora do país, fez uma formação. E a gente observa hoje tantas pessoas que querem imediatismo, né? Então, o terreno onde você joga a semente, né? Por mais árido que seja, possa ser que esta aridez, essa secura, esta bruteza e essa brutalidade seja importante para a qualidade final depois. É muito importante. Porque se você pega um exemplo, por exemplo, de um terroir ruim, que daria um vinho ruim, é um lugar onde o solo é muito bom, o solo é muito fértil, onde a chuva é constante, onde o sol está a todo momento. Você vai ter um excesso de quantidade de vinho, a uva vai ser muito maior. No exemplo do terreno anterior que a gente falou, você consegue colher no máximo 300 ml por pé de uva, quando você colhe muito. Nesse terreno mais fértil, você vai colher 6 litros a 10 litros por pé de uva, olha a diferença. Sim. Mas você não vai ter tanino, você não vai ter o conservante natural do vinho. Então, enquanto você tem um vinho lá que vai durar 50 anos, você tem aqui não, onde ele produziu melhor e muito mais rápido, 5 anos, 3 anos. E o sabor não vai encantar ninguém, não vai ser ligeiro. E essa é a provocação que eu faço para cada um de vocês que está me ouvindo, né? Qual é o terreno no qual a sua vida está se estruturando e no qual a sua vida está sendo plantada? O tanino, no caso aqui do vinho, ele é importantíssimo, né? Para para aguçar as papilas, né? E sentir a singularidade e o sabor, né? Existem diferentes tipos de uvas, né? Quais são esses tipos? Existe hoje catalogada mais de 4.500 tipos de uva. Existem duas famílias de produção em massa de uva. A família Vitis viníferas, que é essa que tem o Cabernet Sauvignon, o Merlot, as uvas europeias. E tem a Vitis lambrusca, que são as plantadas aqui na América do Sul, em toda a América, que é a Isabel, a Bordeaux, que também faz vinho, mas o vinho da Bordeaux não é de uma qualidade tão grande, não é um vinho de mesa tão fino, quanto o da Vitis vinífera europeia. As mais plantadas é a Cabernet Sauvignon da tinta e a Chardonnay da branca. Isso é plantada praticamente na maioria dos países. Porque todo o mundo inteiro, quando se fala de vinho, ele tenta imitar a França, em 2 pontos. Em Bordeaux, com os vinhos mais fortes, mais estruturados, e na Borgonha, com os vinhos mais leves. Aí na Borgonha com a Pinot Noir, tinta, e com o Chardonnay de branco. Então o mundo inteiro, de uma forma ou de outra, eles tentam imitar esses 2 lugares. Quando você fala de vinhos, né, esses 2 tipos, o leve e o mais encorpado, o que significa isso? O que significa, o leve, por exemplo, para você sentir isso, se você tomar um copo de água, seria o leve. A comparação, né? Sim. De estrutura. Se você pegar um copo de leite, é o encorpado. Então, quando você toma o vinho, que ele descer fácil, o tanino dele não for tão pegado, tão estruturado, não te fizesse salivar muito, esse é o vinho leve. Esse é o vinho que ele vai ser aquilo ali na taça. E, embora, independente da qualidade dele, tem muitos vinhos leves, tem uma qualidade fantástica, mas ele é o vinho leve, é o estilo desse vinho. E o mais encorpado, mais estruturado,
você vai sentir uma potência, uma estrutura dele, que ele vai tomar toda a tua boca, a tua papila gustativa vai sentir essa pressão e ele vai ficar mais presente, mais tempo na tua boca, assim. E o que define, então, é a uva. O que define é a uva. A uva, quanto mais estruturada, quanto mais grossa a casca, vamos dizer, já que a gente está nessa daí, e menos quantidade por pé de uva, ele vai ser mais forte, mais pegado. Isso tem a ver com região, tem a ver com terroir. Não quer dizer que o mais leve ou mais encorpado, um ou outro, é mais valioso que o... Não, são estilos de vinho. Por exemplo, você tem dos mais encorpados, o Chateau Petrus, um exemplo. Uma safra mediana do Chateau Petrus está em torno de 20 mil, mais ou menos. Mas tem safra dele que passa dos 100 mil reais, né? Isso o vinho estruturado, o vinho encorpado. Do vinho leve, considerado mais leve, pelo menos, porque a uva dele é Pinot Noir, da Borgonha ali, é o Romanée Conti. Uma garrafa, safra recente da Romanée Conti, hoje está 45, 50 mil reais. E as safras mais antigas, está preço astronômico. Esta é uma provocação para você pensar, não é? Você é leve ou encorpado? Tá? Nenhum dos dois tem um valor maior. Tá? Depende da uva que precedeu. Tá? Mas ambos são valiosos, importantes e necessários. Tem dia que a gente precisa tomar um vinho mais leve, tem dia que precisa tomar um vinho mais encorpado. Né? Tem dia que você quer conversar bastante, tem dia que você só quer ouvir. Então, a gente falou de terreno, a gente falou de uva e a gente vai falar de vinho. Para chegar da uva para o vinho, esse processo acontece na vinícola. Acontece na vinícola. E o que a uva vai sofrer? Né? A uva, ela é colhida um pouquinho antes de entrar na vinícola. O que define qualidade de vinho, a maioria das pessoas costumam pensar ou falar que a qualidade do vinho ela vai do tempo de barrica. É importante, mas não é muito. O que define realmente uma qualidade do vinho é a estrutura desse vinho. Então, o segredo é qual a quantidade de uva foi colhida por hectare, o chamado hectolitro. Se você tiver uma quantidade de uva muito grande colhida por hectare, você vai ter uma uva mais desestruturada, que não vai dar um bom vinho. Então, dependendo da região, tem ali uma regulamentação, tem ali um tanto exato de que você pode colher desse hectare de uva. Duas formas de ser colhida. A primeira, colheita manual. As pessoas passam cacho por cacho, analisam o cacho que está pronto, colhem, o outro fica ali para ser colhido depois. É transportado para a carroceria de um caminhão. Quando chega lá, ele tem que ir o mais rápido possível. A adega tem que estar muito perto desse vinhedo. Geralmente, a maioria das vinícolas coloca a adega dentro do vinhedo, para o caminhão não ter que andar muito. Por quê? Para não estourar essa uva, para ela não vazar. Quando ela chega na vinícola, eles descarregam e jogam ela numa mesa, que é uma mesa de análise, que eles vão separar os cachos, vão separar os ramos, só vai entrar os cachos mesmo. Quem faz isso é mulher, toda a vinícola. Por quê? Porque mulher é o único ser que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, conversar e trabalhar. Vocês estão vendo que a gente já vem conversando sobre isso, né? Sobre gênero, né? Característica de gênero feminino, fazer duas atividades ao mesmo tempo. Né? Duas. Elas conseguem conversar, falar da novela, falar do filho e analisar exatamente a qualidade dessa uva. O homem, se ele está conversando com você, já passou um monte de coisa ali, ele não consegue fazer. Aí, no momento que selecionou aquilo, ele vai para uma prensa. Essa prensa ele é prensado, embaixo tem um cano que vai levar ele para um tanque de ácido inoxidável com temperatura controlada, para que essa fermentação ela não seja muito rápido, que dê para que o enólogo consiga fazer o estilo de vinho que ele quer, ou um vinho mais alcoólico, ou um vinho menos alcoólico, isso seguindo o padrão e o que ele espera do vinho naquele ano, da safra naquele ano. Ali, esse vinho vai ser branco, o mosto vai ser branco, porque se você abrir a uva, dentro dela é branca, mesmo a uva tinta. Depois que ele terminou de esmagar essa uva, aquele borra o resto das cascas da uva, vai ser jogado por cima dentro desse tanque de inox e todo dia vai sofrer a gente chama de remoagem, que vai sofrer uma pressão ali dentro que vai misturar ele. Ele fica ali até o tempo da fermentação. A fermentação é adicionado ali dentro a levedura, que é um pulgão, um inseto, que vai comer esse açúcar residual e vai transformar ele em álcool. Quando chega no momento exato da graduação alcoólica que o enólogo quer tirar daquele vinho, ele dá um choque térmico e mata a levedura e para a fermentação. Depois vai para as barricas de carvalho. A função da barrica de carvalho é só tirar a acidez malolática, só estabilizar esse vinho.
E a outra forma é a colheita mecanizada, que colhe com um trator, com uma colheitadeira, aí vai para a carroceria do caminhão. Isso geralmente é os vinhos mais ligeiros, mais do dia a dia. A diferença é que esse vinho ele já começa a fermentar dentro da carroceria do caminhão, porque as uvas são esmagadas, né? A levedura selvagem, que está na atmosfera, está aqui agora, pega e começa a fermentar ali. Isso vai dar um impacto negativo no produto final, no vinho na mesa dele. Vai ficar ácido, vai ficar amargo. Logo, o processo manual, digamos que ele seja mais nobre, ele traz mais valor. Muito mais. Ele é exatamente isso aí. Ele traz valor ao produto. Porque você tem o preço do vinho. A gente fala, o preço do vinho não tem muito a ver com a qualidade. Realmente não tem. Se você falar assim, eu vou tomar um vinho de 20 mil, tem um cara do Viedo do lado fazendo um por 5 mil. Um exemplo. Sim. Como esse de 55, Exatamente. Né? 55 garrafa reais. 55. Esse daí tem 103 anos, já é um senhor vinho. 103 anos. 103 anos. E ele está vivo ainda, está muito pronto. E tem muito disso. O produto final, ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração. Sim. Porque tudo que você sente aqui, no produto final na garrafa, foi o que aconteceu. Sim. Foi desde que a uva foi colhida, desde que ela começou a madurar, desde quando foi plantada a parreira, por exemplo, até aqui. Não tem como eu pegar e girar essa taça e falar assim, aqui tem um aroma de não sei o quê, de não sei o quê. Se eu não conseguir, se esse vinho não passou por isso. Então, veja como isso é muito forte. Né? Aquilo que eu sou hoje é decorrente de toda a minha trajetória. Essa garrafa, por exemplo, que tem 103 anos e hoje está pronta para ser consumida, né? Quem fez o processo nem aqui está mais. Vem a minha reflexão para você. Né? Por que você faz o que você faz do jeito que você faz? É apenas para um momento instantâneo ou você quer se imortalizar e trazer prazer como este vinho? Né? Nós estamos aqui conversando sobre vinhos dentro de uma adega, mas cabe o meu recado para você. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com o seu desenvolvimento? Nós falamos de terreno, nós falamos de uva, nós estamos falando agora de produção do vinho. Tá? E esta produção do vinho, o Fabiano estava dizendo para nós, ou Fabiano da Adriano, dizendo que o trabalho manual, ele enobrece e traz muito mais valor ao produto final. Muitas vezes a gente quer acelerar os processos e automatizar a nossa formação. Nem sempre o processo de automatização ele traz volume, mas não necessariamente traz valor. O valor ainda está na fabricação do vinho, nessa questão de ser manual, desse cuidado. Desse cuidado. Desde o cuidado de como que você vai limpar essa parreira, no momento que esses cachos de uva estão se formando, o enólogo ele vai ver qual a produção exata que está saindo dessa produção dele e quanto que ele tem que cortar. Ele vai cortar. Vai cortar por quê? Para que a estrutura desse vinho, os sais minerais que iam para os outros cachos de uva, vá só para um e ele consiga fazer um trabalho do jeito que ele pensa. O produto final seja fantástico. Olha que interessante você está dizendo, né? Então, assim, na fabricação, na produção da uva, ele tem que perder bastante coisa. E podar. Ele vai perder muita coisa ali, mas a qualidade final vai ser sensacional. Né? Olha que legal você pensar isso, né? O que você hoje precisa podar na sua vida para que a qualidade seja melhor, para que o seu sabor seja mais apurado. E quem nobremente vai conseguir degustar, vai sentir de forma intensa o teu valor. Pensa nisso. Né? Mas aí, veja, Adriana, a gente tem ali o processo, né? Chegou, o vinho está pronto. Quanto tempo leva para o vinho estar pronto? Lembra de quando a gente começou a falar de terroir? Ali está tudo ali. Não tem como eu pegar um vinho de um lugar fértil e querer que ele dure 10 anos, 15 anos. Ele não vai durar. Ele vai durar 3, vai durar 5 anos. Tem muitas pessoas que, por desconhecer, ganham algum vinho de presente. Fala, esse vinho eu vou abrir numa ocasião especial. Sim. E a região desse vinho não proporciona a ele esperar tanto tempo. Ele tem que tomar muito rápido. Ele acaba perdendo o vinho. Então, o que vai dizer, isso daí é o lugar que ele foi plantado, é o terroir dele, é a origem dele. Quando você pega, no rótulo ele tá toda a informação, são 4 perguntas. Quem fez, aonde fez, com o que fez e quando que ele fez. E olha, daqui a pouco você vai aprender isso, porque a gente vai à mesa para discutir o serviço, né? Então assim, como é que vai abrir a garrafa, como é que você vai ler isso? Olha que interessante, o rótulo diz tudo. Tá?
E às vezes a gente diz assim, o rótulo não é importante. Falando de desenvolvimento de pessoas, né? Claro que tem muita gente que tem um rótulo lindo, mas quando você abre... Não é tudo aquilo. Não é tudo aquilo. Isso em qualquer segmento. Em qualquer segmento. E em vinhos também. Mas o rótulo diz muita coisa. Por isso que é muito importante a gente investir no rótulo também, né? Também. Mas não ir só pela figurinha bonita, né? Só a figurinha bonita. Tem que saber E é tá legal isso que você escondido falou ali. assim, eu ganhei o vinho, guardei, porque daqui a 15 anos ele vai estar com 15 anos, mas não necessariamente ele vai estar... Ele vai estar vivo. Ele vivo, vai né? estar, às vezes você tem uma decepção, a maioria das vezes você tem uma decepção grande. Se ele for de uma região que garante isso, por exemplo, esse vinho tem 103 anos, ele vai durar mais 100 anos. Porque a região, o estilo que ele foi produzido, permite ele chegar nesse tempo de vida. Então tem muito disso também, aonde ele foi produzido. E o que a gente precisa sentir, né? Daqui a pouco a gente vai à mesa, mas assim, vamos já antecipar, não é? Vocês viram que eu degustei aqui, o Adriano também está degustando, mas quando a gente toma uma taça à mão, o que a gente precisa sentir, Adriano? São 3 pontos, 3 análises, né? Tá. A sensorial, a olfativa e a gustativa. Isso numa degustação ou para você avaliar o vinho. Tá. Você quer saber a estrutura desse vinho, da onde ele veio. Você consegue sentir isso tudo aqui, saber qual a origem dele. É o que eu falei agora há pouco para você. O vinho, ele não vai mentir. Ele conta exatamente o que ele tem, da onde ele veio, seja ele bom ou ruim. Olha que legal isso que o Adriano está falando. O vinho não vai mentir, ele conta verdadeiramente quem ele é, de onde ele veio. Tem uma frase do Papa João 23 que ele diz assim, o homem é como o vinho, alguns viram vinagre, mas os melhores melhoram com a idade. Procede isso? Procede de uma forma fantástica. Eu não tinha ouvido essa frase, mas eu adorei. É exatamente isso daí. Você lembra que a gente falou agora há pouco sobre os vinhos que você vai abrir depois e ele... Exatamente o que vai acontecer com ele dentro da garrafa. Ele vai vinagrar, ele vai apodrecer. E no momento que você vai abrir, mesmo que ele seja de uma safra exatamente igual, onde a uva sofreu, onde a uva não conseguiu água, o sol foi muito difícil dela chegar, tudo isso daí vai fazer com que, nesse momento da abertura das 2 garrafas, a que sofreu mais está muito longeva e vai viver muito mais tempo do que a outra que foi vinificada muito mais rápido, muito antes e foi... Olha bem isso que o Adriano falou, não é? Aquela que sofreu, ela vai ser mais longeva. Claro que a gente não está fazendo uma apologia ao sofrimento. A gente está dizendo que o sofrimento, ele apura se você conseguir extrair dele significado. E é justamente isso que a gente está trazendo no nosso Encontre. Se você busca novos significados para a sua existência, encontre. Desde as 23 horas e 32 minutos, estamos aqui nessa adega maravilhosa discutindo. O que é uma adega, Adriano? Uma adega, nesse sentido, hoje, que a gente está aqui, é onde fica armazenado os vinhos. Ela tem que ter temperatura ideal, ela tem que ter... a umidade relativa do ar tem que estar num ponto estável. E aqui dentro, a gente está num subsolo. A adega do restaurante Portini, ela fica abaixo da terra, abaixo do nível da casa normal. Ela é cercada, aqui em volta tudo são terras. E o chão, ele tem algumas pedras e abaixo da pedra tem terra. Para manter essa umidade relativa alta. Para que ela não abaixe e não vá fazer com que essa rolha seque e entre ar e estrague o vinho. O vinho vai estar sempre em perfeita condição e vai conseguir viver muito tempo aqui dentro. Embora isso não aconteça muito, que vende bastante. E é um convite que eu faço a vocês. Venham conhecer esta adega da Trattoria Portini, né? Fica aqui na rua Buenos Aires, em Curitiba, para aqueles que moram aqui em Curitiba. Tem uma frase que a gente conversou nos bastidores antes de começar nosso programa que você gostou bastante, né? E aí, antes da gente ir à mesa, eu quero encerrar esse momento aqui com essa frase, né? Que é do Frei Rafael. O vinho é a chave que, sem dar volta, abre o coração e solta os pensamentos. É bem isso. Eu gostei dela pelo seguinte, porque o vinho, ele é como pessoas. Exatamente como pessoa. Eu particularmente, vejo o vinho assim. Você tem pessoas que você conversa e já cria uma simpatia, cria uma amizade, uma relação muito mais rápido. Não vou falar que é bom ou mal, mas é uma amizade, uma relação. Essa afinidade. O vinho é isso. O vinho são uvas das mais leves, Pinot Noir, aí vem a Merlot, vem a Cabernet Sauvignon, vem a Sangiovese. São estilos de vinho completamente diferentes. Se você estiver preparado para um vinho mais tranquilo, o vinho mais leve da uva Pinot Noir vai te
agradar muito. Até você evoluir, por exemplo, para Carmener, para Merlot. Então, é exatamente isso. Você encontra pessoas que você tem aquela afinidade, tem aquela simpatia, e outras você leva um certo tempo para começar a admirar aquela pessoa. Você vai admirar, vai gostar, mas você vai levar um certo tempo. O vinho é exatamente isso. Porque tem pessoas que experimentam um vinho e falam, nossa, é muito ácido, não gostei. Ele não está preparado para aquele estilo de vinho. Ele tem que voltar para um mais leve. Quando ele tiver evoluído nos primeiros vinhos, ele vai adorar aquele segundo estilo de vinho. E eu achei fantástica essa frase, que é exatamente isso. E olha que legal, né? O vinho é como a chave, não dá voltas e abre o pensamento. E como a gente já conversou aqui, né? E quero fazer o convite a você. Já preparou sua garrafa? Nós vamos lá para a mesa agora e a mesa o Adriano vai nos ensinar a fazer o serviço, né? Porque a taça tem esse formato, né? Alguns já ouviram falar que lacrimejou, o que é que significa isso? Então a gente vai ter um pouquinho mais de cultura, aquilo que humaniza a gente. E quero deixar mais uma reflexão para vocês, baseado no que o Adriano falou há pouco, né? O vinho não mente, né? Quando você apura o seu paladar e aguça as suas papilas gustativas, você conhece verdadeiramente este líquido que tem história, que tem trajetória, que está dentro da tua taça. Nós vamos agora para a mesa, né? Pega a sua garrafa, pega a sua taça e vamos aprender juntos, não é isso? Isso aí. Muito bem, Até já, pessoal. então. Vamos lá. Bom, e a gente veio então para a mesa para poder conhecer um pouco de vinho, né? E nesse momento, Adriano, eu quero que você fale um pouco, né, desses vinhos extremamente valiosos, né? Depois a gente vai falar de rótulos e você que está aí, né, com a sua garrafa aberta, a gente vai brindar para encerrar esse nosso encontro desta quarta-feira, né? Muitos vinhos, os melhores do mundo. Eu selecionei os melhores do mundo, ou os melhores de cada região que eles são produzidos. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco de vinhos longevos, esses aqui são vinhos extremamente conhecidos, são até alguns chavões assim do mundo do vinho. Alguém pode falar assim, nossa, mas com os vinhos desse é fácil. Como se eu vendesse carro e colocasse umas Ferrari na frente. É muito fácil. Mas a gente não vai falar exatamente sobre o vinho, vamos falar sobre o que compõe esse vinho, qual é o estilo dele. São vinhos longevos, todos eles. O primeiro ali é o melhor de Bordeaux, um dos 5 melhores de Bordeaux, na França. O outro é um Brunello, um dos melhores da Itália. O segundo, o Vega Sicília Único, que é o melhor da Espanha. Isso tudo segundo a crítica e realmente porque eles são muito bons. O segundo, o Amarone, da região do Vêneto, na Itália. Coloquei aqui também 2 tintos brasileiros para representar a gente, porque não pode ficar sem. O Barca Velha, que é o considerado o melhor de Portugal. E o Opus One, o melhor dos Estados Unidos, mais pontuado pelo menos. Quando você fala, né, do melhor pela crítica, do mais pontuado, o que é observado nesta avaliação? É observado exatamente aquilo que a gente falou agora há pouco. Ele não pode falar que é de um lugar e ser de outro, ser de outro. Falar que é de um jeito e ser de outro jeito. Então, quando a gente fala em terroir, terroir é a classificação do vinho. Seria como se fosse a placa desse veículo. Vamos imaginar o vinho, um veículo, terroir a placa dele. Fala que ele é dali, aquela origem dele, quem fez ele e quando ele foi feito. Dá para saber pela safra, dá para saber pela cor desse vinho aí. Então, tudo isso é julgado. Se choveu muito, se não choveu, qual que é a temperatura quando essa uva foi colhida, como que esse vinho foi conduzido na vinícola, o tempo que ele ficou na barrica de carvalho. Lembrando que barrica de carvalho serve apenas para afinar esse vinho, para que ele amadureça. Ele não vai aumentar a qualidade desse vinho, embora ele passe alguns aromas da madeira para o vinho, que fica fantástico. Mas se o vinho for ruim, ele não vai melhorar, ao contrário, vai piorar esse vinho. Olha que legal isso que você falou, né? Assim, não adianta o vinho ser ruim, a uva ser ruim, ele está num barril nobre, porque a madeira ele não vai conseguir absorver. Não vai conseguir. Ao contrário, a nobreza da barrica, da madeira, vai matar ele. Ele vai sofrer com isso aí. Vai ser o caminho inverso. Você pense bem nisso que o Adriano acabou de falar, né? Muitas vezes a gente quer estar nobre, mas a gente não considera a trajetória. Muito cuidado na sua trajetória. E claro, o que a gente está fazendo hoje, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a gente vai colher. Vai colher e vai estar num barril que vai trazer todo esse valor que trouxe para essas garrafas. Todo o valor agregado para essa garrafa. Você falou do rótulo, né? Então, assim, o que a gente precisa observar no rótulo e como é que a gente lê o rótulo para entender? Então, assim, ó, eu vou pegar esse aqui de exemplo.
toda a informação que você precisa sobre o vinho, você fala, eu não tenho muito conhecimento sobre vinho. A informação está toda aqui. O produtor, ele coloca toda essa informação para você. Muito embora os vinhos do Velho Mundo, como esses vinhos aqui, nenhum deles tenha uva específica no rótulo. Isso é coisa do mundo novo, de Chile, Argentina, Estados Unidos. Para um consumidor mais moderno, para um consumidor não tão acostumado com o mundo do vinho. E se você vai tirar o teu estilo a partir daquilo ali. Uma outra dica, um pouquinho antes de falar disso, esses dois estilos de garrafa, tá? Não de rótulo, esquece o rótulo. A garrafa. Essa garrafa aqui, ela é uma garrafa bordaleza, porque ela tem esse ombrinho aqui. Vamos pegar a garrafa bordaleza original, que eu vou falar, desculpa, obrigado, que eu vou falar de Bordeaux. Então, aqui nessa região de Bordeaux, como eu disse há pouco, no início, todo o mundo imita Bordeaux fazer vinho. Tá? Então vamos falar do tempo original. Esse gargalo aqui é para tirar as borras que se formam. Para decantar ele no momento da decantação, que esse vinho vai criar sedimento. Então, esse sedimento, quando você está decantando ou está servindo esse vinho na taça, você olha e vai ver esse sedimento, ele vai ficar parado aqui. Então vai ter maior facilidade de você ter um vinho sem sedimento, que ele vai ficar parado aqui, essa borra. Então essa garrafa, toda vez que você vê ela, automaticamente você vai subentender que é um vinho mais forte. É um vinho mais pegado, se você gosta desse estilo de vinho ou não. Esse estilo aqui é o estilo borgonhesa, da Borgonha. Eu não tenho nenhum Borgonha. Então, se você vê esse vinho, essa garrafa sem gargalo, significa que esse vinho não é tão encorpado, que esse vinho não vai ter tanta borra, tanta precipitação de sólido. Que ele vai ser um vinho que, por mais que ele seja longevo, ele não vai precipitar tanto solo aqui dentro, ele não vai ser tão pegado, não vai ter tanta estrutura de borra, né, de sedimento. Essa dica, de repente, que dá para você começar pela garrafa. Vocês estão vendo como é fantástico, né? Assim, são códigos. Os meus alunos de pós-graduação sempre ouvem eu falar de códigos de acesso. Né? Então, assim, a leitura da garrafa, né? Como que ela tem o formato, indica se é leve ou encorpado. Né? Pensa nisso. Transpõe isso para a tua vida pessoal e profissional também. Né? Aí voltando no rótulo... Vamos lá. Aí você escolheu o tipo da garrafa. Eu quero hoje tomar um vinho mais leve, eu quero tomar um vinho mais encorpado. Você decidiu pela garrafa. A informação, ela vai estar toda aqui nesse rótulo, tá? São 4 perguntas que você tem que fazer. Quem fez, aonde fez, com o que ele fez e quando que ele fez. É interessante que isso é quase o currículo, né? O currículo, quando a gente faz o currículo para mandar para o local, né, tem que ser mais sucinto possível, né? Dizer onde é que você estudou, né? Por que você estudou, o que você quer, né? E qual foi o período, né? Então vamos repetir as 4 perguntas. Quem fez, aonde fez, com o que fez e quando fez. E quando fez. Uhum. Com o que fez é a uva. Com o que fez é a uva. Tá, com que tipo de uva que ele fez. Aonde que ele fez? Por exemplo, aqui Bordeaux. Aqui tem Cabernet Sauvignon. Teoricamente, as uvas permitidas nesse lugar são 5. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot e a Syrah. Não é Syrah, mas eu lembro da outra. Então, se você tiver aqui dentro Pinot Noir, não vai dar certo. Que não é típico do Pinot Noir. Entendeu? Pinot Noir é lá na Borgonha. Então, ele fez com essas uvas, típica dali. Quando que ele fez esse vinho aqui, essa garrafa? Em 1999. Olha, de 1999 ela tá jovem ainda. Que esse vinho vai durar muito mais tempo. Quem fez, aonde ele fez, quando ele fez e como que ele fez, que é a uva. E quem fez? O produtor, que aqui é o Chateau Lafite de Rothschild. Lafite, subentendendo que é um dos 5 melhores, dos 5 grandes vinhos do mundo, classificado em 1855, até hoje ele continua nessa classificação. Quanto custa uma garrafa dessa? Uma garrafa dessa daqui, ela começa em 6, 7 mil reais, uma safra mais recente não tão boa, uma safra mais premiada passa dos 15, 20 mil reais. E quem consome um vinho desse, consome por quê? Consome pelo prazer de tomar um vinho desse. Esse aqui, vamos supor que seja o santo graal do conhecimento do vinho, sabe? Você já tem que ter um conhecimento muito mais elaborado, um paladar mais elaborado, porque isso daqui são nuances. Você coloca esse vinho na taça, ele evolui, cada taça é completamente diferente da outra. E é um prazer sensacional, assim, que não tem como narrar pra você. É só tomando mesmo, você pensa na vida, você pensa em quem fez, você pensa até na morte da bezerra. É muito bom. Olha que legal pensar isso, né? Assim, esta garrafa tem esse valor inteiro, mas tem uma história, uma trajetória, quem fez, onde fez, o terroir, né? E quem vai tomar precisa apreciar, né?
E é algo que eu venho falando em todos os nossos encontros, ter uma posição apreciativa em relação à vida. Quando a gente fala de ser apreciativo, a gente fala de presença, não fazer de contas. E nós abrimos o nosso programa de hoje falando uma frase muito célebre, né? Do George Brassens. O melhor vinho não é necessariamente o mais caro, mas o que nós compartilhamos. Mais importante que o valor da garrafa, né? O econômico, é o que está embutido aí, o que vai ser compartilhado nesse momento. É o momento, é o prazer. A garrafa, ela tem 750 ml, o padrão dela. Exatamente para isso, exatamente dentro disso que você está falando. Cada taça tem padronizado 125 ml. Não exatamente, essa taça aqui acho que caberia 500 ml, 600 ml. Numa taça, 500 ml, mas não se vai colocar 500 ml na taça, não, né? 120, a média padrão é 125 ml. De vinho branco, de vinho tinto, tá? Porque a taça, vamos falar um pouquinho dela, a taça de vinho tinto, ela é bojuda aqui embaixo e em cima ela é fina. Exatamente para quê? Para que esse vinho ele tenha um contato com o maior número de ar possível. Para ele oxigenar ele. Então, oxigenar o quê? Você vai trocar acidez malolática, vai realmente oxigenar esse vinho, ele vai liberar aroma, vai liberar sabor e vai tirar aquele gosto ruim do vinho. Você gira ele, o bacana de treinar é assim, ó, coloca na mesa e vai girando. Aí você vai treinando. Você gira ele exatamente para isso. No momento que você foi servido a você esse vinho, que o garçom ou a pessoa te serviu, abriu a garrafa, te serviu. Independente do garçom, algum anfitrião que quer te dar honra, ou você mesmo, em casa, antes de servir os seus convidados, o que você faz? A hora que você abre a garrafa, você nunca cheira a rolha. Tá? O vinho é bacana porque ele tem muito mito. E o gostoso é tirar esse mito, sabe? Então, esse negócio de cheirar a rolha, ele é clássico, é antigo. Você vai cheirar exatamente pelo buchonnet. Porque 7% de todo vinho engarrafado com cortiça, não sei se eu falei isso já, ele é atacado por um fungo. A cortiça é atacada por um fungo que chama TCA. Se no momento que essa garrafa ela estiver sendo envasada, ela saiu da máquina de envase e veio para a máquina de colocar rolha. Se nesse trajeto tiver entrado aqui dentro desse pulgão, fungo que chama TCA, e você fechar com a cortiça, ele vai começar a comer essa cortiça. Ele vai se alimentar dela. Vai trazer para o vinho um defeito, talvez um pior defeito que existe, que é o cheiro de buchonnet, o cheiro de pano podre. Pano molhado, assim, quando fica bem aquilo ali. Então, só que isso não precisa de cheirar a rolha, que isso vai estar no vinho, na hora que você for fazer a análise sensorial dele. Então você olha na rolha o quê? Você aperta ela. Se ela estiver macia, flexível, ela está perfeita. Se ela tiver com um filamento de vinho entre as duas bordas dela, entre as duas extremidades, significa que entrou ar e saiu vinho. Esse vinho, ele está vinagrado. Ele já não presta mais. Se ele tiver, mesmo que 1 centímetro, 2 centímetros da rolha toda comprometida e ali em cima na borda ele ainda estiver íntegro, não tiver nenhum vazamentinho, ele está perfeito. Ele vai estar perfeito, a rolha está perfeita, segurou, conseguiu segurar ele e tampar. Então você vai ver o que na rolha? Se ela não está vidrada, se ela não está dura. Se ela estiver dura, é isso daí. Faltou a atmosfera, faltou umidade relativa do ar, baixou e foi pegar dentro da rolha. E se fica indiferente se o vinho estiver deitado ou se ele estiver em pé. A maioria de uma outra teoria também, válida ou não, é que se você estiver em pé, preenche tudo a rolha aqui, não é? E não vai sair ar. Sim. Mas se você deixar ele numa temperatura muito alta, num lugar muito quente, essa rolha vai murchar. Esse vinho vai sair lá de dentro e vai entrar ar. Mesma coisa acontece se ele estiver de pé ou não. Qual é a temperatura, então? Temperatura ideal para vinho do mundo novo, vinho de Chile e Argentina, uma média aí de 16, 17 graus de adega. Para vinho do velho mundo, 20 graus, 19 graus. E assim, a posição não posição necessariamente... é indiferente. O negócio é não tá quente, não ter calor ali dentro. É indiferente da posição daí. Bom, pra gente encerrar nosso programa... falta o visual da taça. Lá. Então colocou o vinho na taça, você sente o aroma para ver se não tem esse cheiro de buchonnet. Se ele tá íntegro. Ele tá realmente com cheiro de uva, cheiro de vinho tá perfeito. Você gira a taça antes de beber ele, exatamente para tirar essa acidez malolática. A taça você pega aqui embaixo, tá? Você não vai pegar assim,
E Embora tem gente seja que mais pega a assim, maioria né? das Por pessoas, conforto. Por conforto, bem isso. chiqueza, né? Acho que é chique. A tua mão, teus dedos tá a 36, 37 graus. Isso daqui tá a 14, 18, no máximo 19, 20 graus. Você vai fazer com que isso aqui esquente muito rápido. Um vinho quente, ele vai trazer acidez desnecessária. Você vai fazer com que esse vinho amadureça muito rápido. Então, é bacana você segurar mais aqui embaixo. Aí você sente o aroma dele, tá perfeito. Aí vai pro gustativo. No gustativo, você vai procurar se ele tá amargo. Você vai procurar só defeito aqui. Você não vai tentar analisar o vinho, isso é depois. Então eles estão te servindo o vinho, você vai analisar se ele está pronto ou não. Aí você vai procurar acidez em excesso, aquela acidez amarga. Você vai procurar... Se ele não, você não gostou, se o teu paladar não se agradou com ele, ou é o estilo dele de ser ruim assim mesmo, ou tem alguma coisa errada com ele. Aí você chama quem te serviu e pede uma nova verificação daí, eles vão ser bem coerentes. E jogar fora? Deve ou não? Em que momento? Na hora que você está fazendo a prova. Não, você está fazendo a prova e vai beber ele inteiro, não. Não. Agora, se você está fazendo uma prova técnica, aí você tem que jogar fora. Quando você está numa feira de vinho, você está fazendo uma degustação técnica, do lado tem uma cuspideira, que é um baldinho onde você pode cuspir ali, feito para isso mesmo. Porque imagina, você vai... Uma feira geralmente tem no mínimo aí 70, 100 tipos de vinho. Se você tomar tudo no final, você está muito feliz. E por falar em felicidade, é justamente uma das frases que eu selecionei, né? O bom vinho alegra o coração dos homens. Né? Perfeita essa frase. Bom, para a gente encerrar, né, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, mas eu queria que você falasse um pouco o que é o vinho para você. O vinho para mim é paixão, acima de tudo. Eu entrei no vinho por paixão, mas hoje sou muito mais apaixonado pelo vinho. Ele é, hoje, minha principal fonte de renda, que eu vivo de vinho. Mas, acima de tudo, ele é paixão. Ele é amor, todo dia eu tenho que tomar... Você vê que eu passei o programa inteiro bebendo. Eu passo o trabalho inteiro bebendo, gente. É coisa de... É muito apaixonante. E ele traz exatamente isso. Você tem que conhecer estilos de vinho, você tem que conhecer região. Através disso, você conhece vários lugares do mundo. Eu, na minha formação, viajei bastante. Fui para a Europa, fui aqui para a América do Sul. Fui atrás de conhecimento mesmo, sabe? Para não ser mais um na cidade. E isso daí te faz conhecer pessoas, te faz conhecer cultura. O vinho traz tudo isso aí junto. E o vinho, eu comecei a falar há algum tempo atrás e não concluí, ela tem 125 ml, a média da taça, a garrafa 750, 6 taças, 3 taças para cada um, porque o vinho ele tem que ser tomado com outra pessoa, ele tem que ser compartilhado, porque o vinho é vida, ele é vivo, ele é um ser vivo. Ele nasce lá na vinícola, ele vai crescer, aí tem o tempo do apogeu dele. Ele vai declinar, ele vai morrer, ele é um ser vivo, independente de quantos anos ele vai durar, ele vai viver. Então, a cada momento, isso daqui ele se transforma, ele é um ser vivo, ele te dá uma informação a cada taça, a cada gole. E a primeira taça, a gente costuma falar que é a taça da saúde, que a gente está se conhecendo, ou você está um casal tentando se conhecer, ou para animar, a taça da saúde. A segunda taça, a taça da refeição. E a terceira taça, a taça do líbido. Aquela taça porque o vinho ele tem 14% de álcool no máximo. Ele nunca vai te agredir. Ele vai só te liberar teu líbido, vai te fazer uma pessoa mais acessível, vai te fazer você se desarmar. E vai fazer a noite ser maravilhosa, se você souber usar. Como a gente só tomou uma taça, né? Santé para nós dois. Muito obrigado pelo prazer, foi uma honra participar com você. Obrigado também. E a gente espera que você agora, a essa hora, né, possa ter tomado a terceira taça com quem você gosta. Ou comece agora. Ou comece de uma maneira agora, diferente. né? É verdade. O vinho, ele nos enobrece. O vinho nos torna mais humano. O vinho nos torna mais felizes. Deus criou a água, mas o homem fez o vinho. E eu quero encerrar esse nosso encontro com o que o Benjamin Franklin falou. O vinho é uma prova constante de que Deus nos ama e deseja ver-nos muito felizes. Que você tenha sido muito feliz nessa noite conosco. Nós estendemos um pouco mais porque estava muito prazeroso. Na quarta-feira que vem, quero estar com você de novo.
E se você busca novos significados para a sua existência, encontre toda quarta-feira, 23 horas, 32 minutos, pelo YouTube. E agora compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Faça com que ele possa conhecer um pouco mais a vida por meio do vinho. Minha gratidão à sua participação. Obrigado, E espero que você tenha sido também muito feliz conosco. Muito, eu aprendi muito aqui nessa noite. Obrigado, foi fantástico. Isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Até mais. E a semana que vem tem mais surpresa num outro lugar super inusitado. Encontre 23 horas 32 minutos. Tchau.